Boa tarde, minhas bênçãos preciosas, tudo bem com você, meus amores? O irmão Paulo aqui mais uma vez, trazendo para você, meu amado irmão e minha amada irmã, a santa e poderosa palavra de Deus. Eu quero tratar convosco nessa tarde, hoje dia 8/8/2025, louvado seja Deus, porque esse foi o dia que fez o Senhor. E devemos e estamos alegres nele, né? Então eu quero tratar com você sobre um assunto muito polêmico, né? Um assunto muito criticado, muito debatido, né? E muitas vezes muito distorcido também, infelizmente, por alguns que é conhecedor da palavra de Deus, mas que não concorda com determinada prática. O que é que o irmão Paulo quer trazer aqui nesta tarde para nossa reflexão? Eu quero falar hoje sobre o dízimo, né? Sobre o dízimo. Um assunto que dá pano para as mangas, né? Um assunto relevante, né? E a minha intenção aqui é tirar toda a dúvida a respeito desse assunto tão polêmico. Não para mim, né? Não para mim. E já entendi o princípio de ser dizimista, né? É um princípio de honra. Não é um toma lá da cá com Deus, mas é um princípio de honra. E em cima disso eu quero que os irmãos tomem posse de vossas Bíblias. À medida que eu for falando, vocês vão acompanhando, porque já está aqui na minha mente. Eu quero trazer Gênesis capítulo 14, do versículo 18 ao 21. Diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão, o Deus Altíssimo. Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Vou repetir, querido irmão. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis capítulo 14, do versículo 18 ao 20. Né? Queridos, infelizmente hoje nós vivemos uma geração que tem se levantado, né, contra os princípios de Deus. E o dízimo é um princípio de Deus, né? Pessoas, algumas até dentro das igrejas, elas têm questionado a validade do dízimo, né? Dizem: isso é coisa do Antigo Testamento, é manipulação dos pastores, é engano, é religiosidade, né? Eu posso dizer assim. E com isso, meus amados irmãos, muitos crentes até sinceros mesmo, eles ficam confusos acerca desse assunto. Por quê? Porque não analisam as Escrituras. Mas escute com atenção. O dízimo, ele é um princípio eterno de honra, de obediência e de fé. Não é uma invenção da religião ou um peso trazido por Moisés. Até porque Moisés não era nem nascido ainda, né? Estudiosos dizem teólogos, que essa passagem de Abraão, a qual acabamos de ver, ela foi escrita 430 anos antes de Moisés nascer, né? Ou seja, meus amados irmãos, o dízimo ele veio antes da lei, né? Antes de Deus dar a lei a Moisés, né? Lá em Gênesis, como acabamos de ler, 14, Abraão, o pai da fé, ele entregou o dízimo ao sacerdote Melquisedeque, né? Séculos antes, né, de Moisés nascer. Ou seja, isso nos mostra que o dízimo não nasceu na lei, queridos. Ele nasceu no coração de quem conhece que Deus é o dono de tudo. Ele deu o dízimo porque ele entendeu que a vitória que ele teve naquela guerra não veio do seu braço, nem do seu exército.
veio do próprio Deus, né? Veio do próprio Deus, o Deus que deu vitória a Abraão, né? Podemos afirmar e dizer que o dízimo ele foi regulamentado pela lei, né? Se você for lá para Levítico capítulo 27, versículo 30, vai dizer que o dízimo é do Senhor e é santo ao Senhor. Ou seja, a lei apenas confirmou aquilo que já era espiritual. O dízimo sempre pertenceu a Deus, queridos. E aquilo que é de Deus, guarde isso no seu coração, nós não retemos. Nós devolvemos com temor, tremor, amor e alegria, né? Porque é de Deus. O próprio Jesus, né, confirmou isso. O próprio Jesus confirmou o princípio de dizimar, né? O princípio de ser um dizimista, né? Ele confirmou isso. Você não vai ser salvo porque deu o dízimo ou porque deixou de dar, não. A salvação é pela graça, não por obras. Se você for lá em Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus vai dizer aos fariseus: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, né? Pois que dais o dízimo da hortelã, olha só, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Aí ele completa: deveis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, Jesus ele não disse, nesta passagem ele não disse, parem de dar o dízimo, não. Ele disse, façam ambas as coisas. Ou seja, o dízimo ele continua sendo correto, o dízimo é bíblico, mas ele precisa também vir acompanhado de um coração misericordioso e cheio de fé. Porque não adianta, meu irmão, também eu ser dizimista e ser desonesto nos negócios, trair a minha esposa, né? Ser avarento, ser egoísta, enfim, né? Não adianta nada disso. Não adianta. O Novo Testamento ele confirma, né? Ele confirma a veracidade do dízimo, né? Como acabamos de ver. Lá em Hebreus, capítulo 7, eu lembrei agora, versículo 8, diz assim: e aqui certamente tomam dízimo dos homens que morrem, porém ali aquele de quem se testifica que vive, ou seja, falando de Jesus, né? Falando de Jesus. No Antigo Testamento, no Antigo Testamento, antes da lei, Abraão dá o dízimo a Melquisedeque, uma figura de Cristo, né? Uma figura de Cristo. E a carta aos Hebreus, ela está dizendo que Cristo, como nosso sumo sacerdote eterno, ele recebe os dízimos, assim como Melquisedeque recebeu de Abraão, não é verdade? E isso aqui é profundo, queridos. O dízimo ele continua sendo a entrega de fé, sim. Agora, na nova aliança, né? Reconhecendo o sacerdócio de Cristo, né? Muitas pessoas elas criticam, né? Essa prática, né? Algumas dizem assim: ah, o dízimo é coisa da antiga aliança, né? Mas, amados irmãos, Abraão deu o dízimo antes da lei, né? Antes da lei de Moisés. E o Novo Testamento, queridos, confirma isso em Hebreus 7, como eu acabei de falar. É o princípio de fé, não uma lei legalista, né? Há quem diga ainda que a prática do dízimo é invenção dos pastores, né? Para tirar dinheiro do povo, né? Só, meus amados irmãos, que o dízimo não é do pastor. O dízimo é do Senhor, como está lá em Levítico 27, 30, né? O dízimo é do Senhor e é santo ao Senhor. Ou seja, quem administrar mal o dízimo irá prestar conta com Deus, meu irmão. Irá prestar conta. Mas o fiel de coração, ele entrega o Senhor com reverência e alegria, né?
coração fiel e voltado para Cristo, ele entrega com alegria. Há quem diga que tem pastores que enriquecem, compram carro, mansão, né? E com a licença da palavra, o povo que se lasca. Há pessoas que desistem, né? Mas escuta aqui, meu irmão, escute aqui, minha irmã. Nós não devemos anular o princípio por causa do mau exemplo de alguns pastores. Existem pastores maus, desonestos? Sim, existe. E eles serão julgados por isso. Mas isso, meu irmão, não invalida a fidelidade de quem entrega com sinceridade. Nós não podemos, queridos, nivelar a igreja de Cristo pela vergonha de alguns. E mais, escute isso. Tem milhares de obreiros sérios que usam com responsabilidade, sustendo missões, obras sociais e o cuidado com o povo, né? Se você entrega ao Senhor, a recompensa é dele, não do homem, né? Um amigo meu disse, mas Paulinho, no Novo Testamento não tem ordem para dar o dízimo. Ô meu amigo, vai ler a Bíblia, né? Na Nova Aliança, o padrão é maior. Cristo, ele nos chama a generosidade voluntária, meus irmãos, a dar com alegria, a semear com fé. Veja lá o que é que diz 2 Coríntios 9, 6 e 7. Deus ama quem dá com alegria, né? Ora, meus irmãos, se os judeus davam 10% por mandamento, será que nós, alcançados pela graça de Cristo, vamos fazer menos? Por quê? Né? Tem um amigo meu também que eu lembrei, ele diz assim, Paulo, mas quem lucra é o pastor, né? O pastor e a família dele é quem lucra, né? É quem lucra, né? Ah, meu irmão e minha irmã, essas pessoas criticam o dízimo, que é apenas 10%, né? Que o nosso Deus, em sua santa e poderosa palavra, nos pede para devolver aquilo que é dele, né? Em obediência e honra a ele mesmo. Mas eles não reclamam quando gastam quase todo o salário em farras, em cigarros, em drogas, em cachaçadas, em motéis, em jogos de azar, em apostas, né? Em shows que afrontam a santidade do nosso Deus, né? Show com letras que exaltam o adultério, a traição, o ódio, a rebeldia, a sensualidade. Isso ninguém critica, não é verdade? Mas quando se fala em dar ao Senhor, pronto. Aí é gritaria, é escândalo, é motivo de zombaria, né? Mas ouça isso aqui, meu irmão. Deus não divide a sua glória com ninguém, está escrito. E o que colocamos acima de Deus vira nosso ídolo, meu irmão. E o ídolo nos escraviza. Dízimo não é perda, é honra e entrega e adoração verdadeira de coração. Isso é que é o dízimo. Entenda, meu irmão, que o dízimo é um princípio bíblico, sim, está na Bíblia. Não permita que as más vozes corrompam seus ouvidos e seu coração. Não deixem, querido, levar por vozes que questionam aquilo que é eterno. O dízimo é mais que um valor, né? É uma entrega espiritual. Um sinal de que nada do que temos é nosso. Tudo vem do Senhor, meu irmão. Não dizimamos por obrigação, mas por fé, obediência e gratidão. E quando dizimamos, a promessa dele se cumpre. Veja o que é que diz lá em Malaquias 3,10. O Senhor Jesus diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E depois fazei prova de mim, para ver se eu não vou abrir a janela dos céus e te dar uma abastança tal que você não tenha nem onde colocar dentro de casa, né? É isso que diz, meu irmão. Quem sou eu e quem é você para fazer prova do nosso Deus, né? Quem somos nós? Mas ele diz, aliás, é o único capítulo, o único livro da Bíblia que fala que Deus manda a gente provar ele, né? Você não vai ver isso em canto nenhum, a não ser nesse livro de Malaquias, né? Entendeu, meus amados irmãos? É sobre isso que eu queria falar nesta tarde, tá bom? Vamos orar? Feche seus olhos.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, meu Pai, por fazermos entender, Deus, a Tua magnífica e santa palavra. Obrigado, Pai Santo, porque à luz da Tua palavra podemos entender que o dízimo não é algo que devemos ignorar. O dízimo é apenas, Pai, uma gratidão daquilo que o Senhor já fez por nós, né? O dízimo ele é falado na antiga aliança. O dízimo é tratado por Jesus também na nova aliança. Entendemos que não iremos ser salvos porque damos ou deixamos de dar o dízimo, não. Não, porque a Tua palavra diz que nós somos salvos pela graça e não por obras. Mas entendemos, Pai, o valor de dizimar, o valor espiritual e o valor pessoal, o valor físico, né, Pai, que tem, a importância que tem de dizimarmos, Pai. Porque é através dos dízimos, Deus, que muitas casas Tuas, muitas igrejas, Pai, muitas denominações sérias, com pastores sérios, comprometidos com a Tua palavra, elas estão de portas abertas, porque é o dízimo que sustenta. Sabemos, Pai, que haverá um juízo, sabemos que Tu voltarás aqui nesta terra para julgar as nações. E não cabe a nós, Deus, julgarmos aqueles governantes espirituais que lideram as igrejas, que são desonestos, que se beneficiam dos dízimos dos fiéis como nós, para enriquecerem, Pai, às custas do que é Teu, do que Te pertence. Não cabe a nós julgá-los, mas cabe a Ti, Pai. Eu sei que a Tua mão pesará sobre esses, porque a Tua própria palavra ela nos diz e nos ensina que é necessário que venha escândalos. Mas ai daquele por quem vier determinado escândalo, Pai. Nós pedimos misericórdia, Pai, na vida desses homens que recebem o dízimo e desvia eles para outros bens, para outros fins, a não ser para a Tua igreja, Pai, para a Tua casa. É através do dízimo, Deus, que as portas mantêm-se abertas. É através do dízimo, Pai, que o viciado ele é alcançado por Tua graça, por Tua misericórdia. É através do dízimo, meu Deus, que famílias são agraciadas, que famílias são alcançadas, Pai. Oh Deus, é através do dízimo que a conta da energia da Tua casa é paga. O conforto, Pai, que nos traz, que faz nós ouvirmos uma palavra Tua, uma palavra de salvação, uma palavra de conforto, de esperança. É através do dízimo, meu Deus, que a Tua obra mantém-se de pé. Não que o Senhor precise de dinheiro, Pai, porque o Senhor não precisa, o Senhor é dono do ouro e da prata. Mas não podemos deixar de admitir que sem o dízimo a Tua obra pararia aqui na terra. Não no céu, mas aqui na terra. Então, obrigado, Deus, por fazer-nos entendermos dentro da Tua palavra esse princípio. Eu te peço em nome de Jesus que o meu irmão e a minha irmã que me assistem nessa tarde, Teu Espírito Santo abra o coração dele, a mente deles e os ouvidos, para que entendam o princípio de dizimar, Pai. Que venham entender, Pai, que dizimar é um princípio bíblico, um princípio que está dentro da Tua palavra. Que não venhamos ignorar, Pai, esse princípio que é Teu e não de homem, mas é Teu. Eu quero agradecer, Pai, por mais uma palavra. Quero agradecer, Deus, por Tua graça, por Tua misericórdia, por Teu perdão, por Teu amor ágape, por Teu amor incondicional. Obrigado, Pai, porque nos amaste primeiro. Por isso nós Te amamos, Pai. Obrigado, Deus, porque não tem faltado o pão de cada dia em nosso lar. Obrigado pela nossa saúde. Obrigado, Deus, pelos Teus livramentos que tem nos dado. Livramento esse que nós nem conseguimos ver, mas sabemos que o Senhor tem dado livramento a nós. Muito obrigado, Pai. Eu Te louvo e eu Te agradeço nesta tarde.
Ao mesmo tempo que eu peço que abençoe o meu irmão que me assiste, a minha irmã que me assiste. Abençoe, Pai, a família dessa pessoa que me assiste. Abençoe, Pai, os filhos desta mulher, os filhos desse homem. Abençoe esse casamento, meu Pai. Abençoe, Pai, a saúde física desta pessoa que me assiste, a saúde emocional, a saúde espiritual, a saúde financeira dessa pessoa. Que o teu Shekinah repouse, recaia sobre a casa desta pessoa, Pai. Que a paz que excede todo entendimento humano alcance essa família, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto, Pai, sobre essa família. Que o Senhor cuide dessa família, Pai. Que o Senhor abençoe essa família, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus eu te peço, meu Pai. Alcança essa família, meu Pai. No nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus e louvado seja Deus no nome de Jesus. Meu amado irmão e minha amada irmã, guarde essa palavra no teu coração. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas, para que juntos possamos fazer o ID de Jesus e entender que o dízimo não é barganha. O dízimo não é uma troca de valores com Deus. O dízimo é um princípio de obediência e fé. Amém, querido? Eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe. E que, se Ele permitir, amanhã estarei de volta com mais um devocional, tá bom? Quero dizer que eu te amo em Cristo, tá? E quero que receba o meu abraço e um cheiro no teu coração, tá? Deus te abençoe. Tchau.